Ontem, quinta-feira, 13 de outubro, saíram os dados mais importantes da economia americana nessa semana, que fez uma volatilidade imensa nas bolsas, não apenas por lá nos Estados Unidos, como no mundo como um todo. As bolsas americanas chegaram a cair mais de 2% e fecharam com 2%, mais de 2% de alta, tá? Então vamos entender quais foram esses dados e como eles impactam não apenas as bolsas americanas, mas também a renda fixa, como a economia real, e aqui no Brasil e no restante do mundo também. Mas antes, se você gosta desse conteúdo, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, que me ajuda bastante aqui diariamente, tá? Bom, os dados que saíram ontem nos Estados Unidos foram os dados de inflação. CPI, Consumer Price Index, o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos. Vamos entender quais as características de cada um dele. O primeiro dele foi o que saiu na base anualizada, tá? Então sai o preço mensal e joga numa base anualizada. Isso veio para o mês de setembro, nessa base, ao longo do ano anualizada, de 8,2%. No mês anterior, a leitura havia sido de 8,3%. Então, de um mês para o outro, ele caiu de 8,3% para 8,2%. Levemente sim, mas pelo menos não continuou crescendo. Ocorre que o mercado esperava que viesse um dado de 8,1% e veio 8,2%. Então, veio abaixo do que foi no mês anterior, mas levemente acima do que o mercado esperava, tá? Mas o que ficou também marcado, e aí sob o ponto de vista negativo, foi que o núcleo da inflação, que é o chamado Core Inflation Rate, o que é isso? É quando eles pegam o dado de inflação que saiu, esse que eu acabei de explicar, retira a contribuição de alimentos e energia e vê quanto foi a inflação sem contar alimentos e energia. Por que alimentos e energia é retirado? Por serem componentes mais voláteis dentro do complexo estudo de inflação. Então ele veio 8,2, como eu falei, mas quando é analisado sem os preços de energia e alimentos, o dado veio em 6,6, ou seja, a inflação, o núcleo da inflação veio uma alta de 6,6%. E esse foi o maior dado em 40 anos. No mês anterior, essa leitura havia vindo de 6,3, então subiu de 6,3 para 6,6 e veio também acima do que o mercado esperava de 6,5. Então o que isso quer dizer? Que na leitura da inflação geral, que veio 8,2, ela caiu um pouquinho frente ao mês passado, mas o núcleo da inflação, sem contar alimentos e energia, continuou crescendo. Isso mostra que a inflação está disseminada pela economia, está disseminada pelos serviços também, por prestadores de serviço. Os Estados Unidos estão com 2 vagas de trabalho abertas para cada trabalhador disponível. Então isso é muito complexo e traz uma dificuldade maior ainda para o Banco Central americano em controlar a inflação. Uma vez que você tem mais vagas de trabalho do que trabalhador disponível, as empresas têm que pagar maiores salários para contratar as pessoas, muitas vezes esse salário está abaixo da produtividade desse trabalho e essas pessoas com o salário pressionado acabam gastando mais e a economia entra nessa roda de inflação. Essa inflação que eu já expliquei em outros vídeos sobre isso, que não é de hoje. Essa inflação começou por políticas irresponsáveis, na minha opinião, em mais de uma década, depois da crise de 2008 lá nos Estados Unidos, injetando trilhões e trilhões de dólares na economia, como eu vou falar daqui a pouco, tá? E isso foi acelerado por uma guerra que era imprevista, obviamente, e não pela pandemia em si, mas pelas políticas tomadas na pandemia que quebraram as cadeias logísticas e as cadeias produtivas e ainda otimizaram a demanda com injeção de capital. Isso foi uma bomba de explosão sob o ponto de vista da demanda e da oferta que fez com que os preços explodissem. E agora os Estados Unidos, textualmente, segundo Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, eles têm que estimular o desemprego. Por quê? Porque senão não conseguirão fazer a inflação ser controlada com os juros, apenas subindo os juros. Outro dado importante que saiu foi a inflação ao produtor, lá no começo da cadeia produtiva. Ela é a fase anterior à inflação ao consumidor, porque é lá o quanto está a inflação para quem produz. E ela veio 8,5, ainda alta, claro, mas há 3 meses atrás tinha vindo 11,3, depois 9,8, no mês passado 8,7 e agora 8,5. Então ela vem
caindo, o que mostra que a inflação pode sim ter atingido o seu pico alguns meses atrás, tanto a inflação ao produtor como a inflação ao consumidor, como eu falei agora no começo do vídeo. Um outro dado importante que pouca gente olha é o M2 da economia americana. O que é o M2? É o quanto dinheiro tem em circulação na economia, além dos depósitos à vista e do depósito a prazo. Hoje está mais ou menos em 21,7 trilhões de dólares. Antes da pandemia, o que a gente viu era que você tinha lá 15, 16 trilhões de dólares em circulação em depósitos à vista e a prazo na economia americana, e o que eles fizeram durante os 2 anos da pandemia foi algo jamais visto na história. Então o M2 cresceu de 15, 16 trilhões de dólares para o que está agora muito próximo a 22 trilhões de dólares, que é quase o mesmo montante do PIB americano. Então o que eu quero dizer é que houve uma injeção massiva de capital na economia americana. Uma injeção de capital leva a um aumento da massa monetária do dinheiro em circulação, que, obviamente, uma oferta maior de um ativo, o dinheiro é um ativo, leva a sua consequente desvalorização, e a desvalorização da moeda nada mais é do que a alta dos preços. Você precisa de mais daquela moeda que está desvalorizada para comprar um mesmo bem ou um mesmo serviço. Portanto, outro motivo para a inflação. Mas eu falei aqui sobre do M2 porque ele vem levemente caindo dos últimos meses, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas o que a gente viu foi que em janeiro estava em 21 trilhões e 800, depois em fevereiro idem, em março idem, depois caiu para 21,700 em abril e vem se mantendo ali muito próximo dos 21 trilhões e 700, ou seja, não está mais crescendo, o governo americano não está mais injetando trilhões na economia. Então ele começa a retirar levemente aos poucos esse dinheiro que ele injetou nos últimos 12, 13 anos, que nos trouxe a inevitável inflação. Ele começa a subir os juros também, que retira mais dinheiro da economia, e portanto você começa a ver sinais que pode ser que a economia americana tenha chegado no seu pico de inflação nos últimos meses. Se as commodities continuarem caindo, não voltarem para sua máxima, obviamente é um fator a mais de alívio na inflação. Commodities em baixa leva uma inflação mais para baixo. Mas como isso nos afeta no mundo todo? Basicamente, quando os Estados Unidos sobem juros, força com que outros bancos centrais tenham que subir seus juros também. Uma alta maior nos juros americano, que é considerado os títulos livre de risco no mundo, zero risco, faz com que investidores no mundo todo vendam as moedas locais, real, peso, euro, libra, para comprar dólares. Então eles ofertam muito mais a sua moeda local, fazendo uma pressão na venda e comprando mais dólar. O dólar valoriza frente a essas outras moedas e, portanto, a gente vê uma valorização do dólar frente às outras moedas do mundo. Por isso eu venho falando do DXY, que é o índice do dólar frente a uma cesta de moedas que vem se valorizando nas últimas semanas. E o mercado vem precificando que os Estados Unidos terão que subir os juros, inclusive para mais de 4% ainda em 2022, para conseguir controlar essa inflação, que pode sim ter atingido a sua máxima nos últimos meses, como eu falei, mas ainda está longe de ser controlada. E eles vêm falando, os presidentes do Banco Central americano, que eles precisarão sim desaquecer a economia e continuar subindo juros para controlar essa inflação. Então veja, quando você tem uma pressão maior por dólar e o dólar pode se desvalorizar frente às outras moedas, você leva com que as moedas desses países, euros, real, peso ou o que quer que seja, tem uma pressão vendedora, ela se desvaloriza frente ao dólar e uma moeda desvalorizada pode trazer uma inflação maior. Por isso que é importante as reformas que o Brasil vem fazendo para controlar o seu fiscal. O Brasil já voltou com uma dívida igual ao que estava pré-pandemia, nenhum outro país no mundo conseguiu isso, e um país com o fiscal responsável tem uma pressão menor sobre sua moeda e com isso pode fazer com que o Brasil saia mais rápido dessa eventual e possível e provável recessão nos países desenvolvidos. Então essa pressão de juros americanas, de alta de juros, continuará, Europa também continuará, e isso é importante que a gente tenha na frente uma sequência das nossas reservas, das nossas reformas e da nossa busca por liberdade econômica e por desburocratização de uma economia em busca de um empreendedorismo mais rápido, mais ágil e mais fácil. Caso contrário, sentiremos, obviamente, as pressões como o restante do mundo.
E só para finalizar, coloco na tela aqui o quadro das principais economias do mundo, onde o Brasil aparece, coloquei da ordem decrescente de inflação. Veja que em primeiro lugar aparece a Rússia com 13,70, claro que nem estou colocando aqui a Argentina, a Turquia, que está quase com 100% de inflação, vamos pegar aqui basicamente o G20, a Rússia com 13,70, a zona do euro com 10% de inflação, a Alemanha com 10%, o Reino Unido com 9,90, a Itália 8,90, os Estados Unidos 8,20, a Índia 7,40 e aí sim o Brasil em 7 com 7,17. Então, o Brasil hoje apresenta uma inflação já menor, não apenas do que os Estados Unidos, não apenas menor do que a zona do euro, mas como países individualmente falando, como Itália, como Reino Unido, como Alemanha. Então, um feito bastante importante, e a gente viu que essa semana a alimentação, o preço dos alimentos nos supermercados no Brasil caíram em média 10%, como por exemplo óleo de soja caindo quase 15%, leite longa-vida caindo mais de 16%. Então são feitos importantes que têm sim uma mudança na vida das pessoas diariamente, e isso vem por conta de reformas, facilidade de levar uma economia e desburocratização. Não retrocedamos, porque a gente consegue sair muito mais fácil de uma eventual crise no mundo todo.